Primeiro de tudo, justiça por Benedito Cardoso. Quem é Benedito Cardoso? Benedito Cardoso é um petista apoiador do Lula, era, né? Petista apoiador do Lula, que morava em Mato Grosso. Ele discutiu ontem à noite com um bolsonarista chamado Rafael. Esse bolsonarista, então, o matou com 15 facadas. Ele deu primeiro uma facada pelas costas, depois uma facada no olho, depois facadas no rosto, no pescoço e no peito. E aí depois, enquanto o petista estava agonizando, o bolsonarista foi calmamente até a sua casa pegar um machado para decapitar esse petista. Crime político. Obviamente, os bolsonaristas vão dizer que é um caso isolado. Se você vê a Jovem Pan falando sobre esse crime, a Jovem Pan vai dizer que não tem nada a ver com política. Foi apenas uma discussão. A grande mídia está noticiando como uma discussão política, pois eu nunca vi discussão em que um dos lados está armado com uma faca, profere 15, não uma só não, 15 facadas, depois vai para casa pegar um machado para cortar a cabeça do... Eu nunca vi. Que discussão normal, hein, Rede Globo? Parabéns. Parabéns, Metrópolis, pela maneira como vocês estão noticiando. UOL, Folha, ó, bato palmas. Pois bem, mais um caso. É engraçado, 2 dias antes, dia 7, o Bolsonaro disse: temos que extirpar a oposição do Brasil. Extirpar é o quê? É você acabar com a oposição? É você simplesmente expulsar, eliminar a oposição? É isso que o Bolsonaro falava. O apoiador dele fez exatamente o que disse o Bolsonaro. Eu vou te mostrar nesse vídeo como isso não é caso isolado. Os bolsonaristas estão cada vez mais desesperados. Eu mostrei aqui isso que ameaçou o Alexandre de Moraes, ainda está foragido. Mostrei aqui alguns outros e vou mostrar aqui alguns casos. Até policiais bolsonaristas estão agindo cada vez mais criminosamente. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima. Lembrem que a gente tem coragem, então peço aí que você, um segundinho grátis, se inscreva no Plantão Brasil, que somos aí linha de frente na oposição, assim como outros canais de esquerda. Ó, eu vou te mostrar aqui um vídeo para você ver. Esse é um candidato a deputado bolsonarista que disse o seguinte, que se não ganharmos a eleição nas urnas, vamos ganhar na bala. Eu quero que você veja, não a fala do parlamentar, que é uma fala que em qualquer país sério ele estaria preso hoje. Não. Você veja a reação dos bolsonaristas. E aí temos aí algumas milhares de pessoas, então você pode ver que não é um ou outro não. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o bolsonarista. Se a gente não ganhar, eu vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas, sem roubar nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem problema, nós vamos ganhar na bala. Aí você vê que enquanto ele fala, do começo ao fim do vídeo, no começo eu não tinha mostrado ainda, mas do começo ao fim do vídeo você vê pessoas fazendo sinal com a arma. Nós ganhamos essa eleição, porque o presidente Bolsonaro é o mais querido, é o que a população está querendo. E nós não vamos se a gente não ganhar nas urnas. Aqui, esses são os bolsonaristas. Então o discurso do Bolsonaro passa pelo presidente da República, que é o bandido chefão, vai passando pelos candidatos a deputado e pelos atuais parlamentares bolsonaristas e chegando ao público bolsonarista. E você vê que ele tá falando, Bolsonaro é o mais querido, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, e as pessoas, ok, tem um outro assim. Quando ele começa a falar, se a gente não ganhar nas urnas, a gente vai ganhar na bala, aí todo mundo começa a fazer arminha com a mão. Aí todo mundo, quer dizer, Bolsonaro é o mais querido? Ah, ok, vamos ganhar na bala, opa, bala, aí eles se inflamam. E é isso que está acontecendo. O Bolsonaro falou em extirpar opositores, chegou o rapaz bolsonarista e não apenas matou com requintes de muita, mas muita crueldade um petista. Também quando aquele Marcelo Arruda foi morto pelo Jorge Guaranhos, o que aconteceu? A mídia também falava que era uma discussão. Boa parte da mídia noticiou como discussão primeiro, demoraram dias para acertarem o que realmente aconteceu ali. Nesse caso, a polícia, o delegado da polícia, que não sabemos se é bolsominion ou não, mas talvez seja, o delegado falou que não sabe o que aconteceu. Mas parte da fala do delegado foi o seguinte, ele diz, olha, a única versão que eu tenho é a versão do assassino, não tenho a versão de mais ninguém, não tem testemunha, não tem nada. Por que descobriram? Tinham reportado já um crime numa fazenda e o assassino está com um corte na mão. Ele foi pro hospital
para que reparassem, com um corte na mão dele, para ter os cuidados ali. E aí, como já tinham um crime que já tinha sido reportado aquele crime ali, acharam muito estranho. Você está ensanguentado aí com um corte na mão, um corte de faca, teve um crime à faca há pouco tempo aqui, peraí. Aí a polícia o prendeu e ele confessou o crime. Então ele falou que foi uma briga e que o petista bateu nele antes. Engraçado. O petista bateu, aí você vai lá e dá 15 facadas nele, uma machadada. Já o juiz do caso, esse não é bolsominion. Não, mas não é mesmo. O juiz do caso transformou a prisão dele em preventiva, ou seja, está enjaulado sem data para ser solto, e o juiz diz, ó, ele tá claramente é um crime político, claramente ele está ali cerceando a liberdade do outro de maneira a cercear a própria vida do outro. Mais ou menos essa a fala do juiz, dizendo que é um crime, foi sim um crime de ódio e um crime político e que isso não pode acontecer no Brasil. Então vai ficar enjaulado um bom tempo, porque mantendo-se o juiz do caso, que deve acontecer, eu duvido que seja solto esse bolsonarista nos próximos dias. Não é a primeira vez que você vê os radicais. Eu vou te mostrar aqui uma coisa que aconteceu no 7 de setembro, e que pouca gente falou. Isso, por exemplo, não teve grande destaque na grande mídia. Olha só, isso aqui, ó, engraçado, não apareceu no Jornal Nacional, né? Esses eram os bolsonaristas, aí um ônibus começou a fazer o L de Lula, mostrar o dedo do meio para eles, gritar Lula, Lula para os bolsonaristas. Ok, eu mostrei aqui uma outra imagem no dia 7, de um ônibus em que tinham mulheres, a maioria das mulheres lá dentro do ônibus fazendo L e tudo mais, xingando os bolsonaristas que passavam na motociata, né? E aí, estão eles aqui, os bolsonaristas, ok. Logo depois, sabe o que a polícia fez? A polícia do Rio de Janeiro, ó, tá aqui um vídeo do momento. Logo depois, a polícia do Rio de Janeiro decidiu revistar os rapazes. Pararam o ônibus, a polícia viu o que aconteceu, parou, mandou o ônibus parar, quer dizer, atrapalhou todos os passageiros ali do ônibus, pegaram exatamente as mesmas pessoas, você vê pelas roupas que eles estão, dá uma olhada nas roupas deles. Agora eu vou te mostrar novamente a foto, aí que você consegue ver direitinho. Tem a foto e as roupas, você pode ver, olha esse rapaz de azul, tá ele aqui, ó, de azul. Tem no vídeo, tinha um rapaz que era esse aqui, ó, que tá com essa roupa aqui preto e branco. Pois bem, ó, claramente dá pra ver ele aqui, ó. Ele é o segundo aqui. Pois bem, a polícia ficou mais de meia hora revistando. O que a polícia encontrou? A polícia encontrou carteiras de trabalho, encontrou comida. É isso que a polícia encontrou. Todos os trabalhadores que estavam ali exercendo o seu direito de xingar um monte de fascista. Parabéns pra eles. A polícia bolsonarista fez o quê? Cerceou a liberdade e ainda fez checagem para ver se alguém era bandido, para tentar prender alguém. Só tem uma coisa que não foi muito falada. Essas motos estavam com as suas placas cobertas. Em vez da polícia parar os bandidos fascistas que estavam com a placa da moto coberta, cometendo, claro, crime, né? Por que você vai cobrir a placa da sua moto? É crime você cobrir a placa da moto, do carro, do caminhão, não importa, é crime. Não, vamos parar os bolsonaristas que estão cometendo crime, que todo mundo consegue ver que a placa está coberta? Não. Vamos parar o ônibus para ver se tem algum criminoso aqui para dar manchete. Ó, esses caras que estavam xingando o Bolsonaro eram criminosos. Acharam carteiras de trabalho. Se tivessem parado as motos, era capaz, com esse pessoal riquinho bolsonarista, de achar muita coisa errada. Talvez algumas dessas motos não tivessem voltado para casa, tivessem sido apreendidas por falta de documento ou qualquer outro crime aí. São os bolsonaristas. Eles cometem crimes, mas eles estão sempre encobrindo os crimes uns dos outros. Outra coisa que começou a acontecer muita gente, eu consegui achar uma foto aqui, mas muita gente reclamando, a gente coloca, isso foi no Rio Grande do Sul, tá aqui, Lula e Edgar Preto, de bolsonaristas, que quando vem um adesivo do Lula, eles tiram, ou eles picham, fazem alguma coisa. Eu lembro quando eu tava no México, eu tava no hotel, eu coloquei a minha toalha do Lula numa cama perto de uma piscina, quando eu vi, a toalha do Lula tava no chão, assim como alguém pisou. Eu não vi quem foi, porque se eu visse até uma briga gigantesca. E não foi o vento. Não foi o vento, que a toalha estava com coisa em cima. Tiraram a toalha para jogar no chão a toalha do Lula. Algum bolsominion. A pena que eu não vi. Pois bem, eles estão agora fazendo isso. E são todos casos isolados. Na semana passada também, um policial bolsonarista matou um petista. Aí fala, mas é um caso isolado. É um policial matando um cidadão. Mas um dos casos isolados de policiais matando cidadãos. Por acaso esse era bolsonarista. E agora a narrativa dos bolsonaristas na rede social é essa.
agora qualquer criminoso qualquer crime que acontece, se a pessoa é bolsonarista, vocês dão destaque. Como se não pudesse ter criminoso que vota em outro candidato. O problema é o seguinte, nós estamos falando aqui de crimes políticos. Não é o seguinte, nossa, um homem assaltou outro homem em qualquer lugar da cidade, então é um assalto. Em quem vota o assaltante? Vamos fazer pesquisa aqui. Não, não é isso. Um homem bolsonarista, ele estava discutindo política com um homem petista, ele pegou uma faca e ele esfaqueou o outro 15 vezes. Depois ele pegou um machado para cortar a cabeça do outro. Isso é completamente diferente de um crime comum em que, por acaso, o criminoso era bolsonarista. Apesar de que, olha, dependendo do crime, quando é assédio moral, assédio sexual, esse tipo de coisa, você já sabe, bem antes, que o criminoso geralmente é bolsonarista. E eu vou te falar, não falha um. É incrível que não falha um. Às vezes você vê alguma coisa de crime e você já pensa, putz, é bolsonarista. Você fica só esperando, já aparece a fotinho do cara fazendo arminha. É tiro e queda, comentário. É ou não é? Então, eles estão sendo incentivados a estarem cada vez mais violentos, porque está chegando a eleição e eles estão para perder. Então, eles não estão apenas sendo incentivados a ficarem violentos, eles também estão desesperados. O desespero leva as pessoas a ficarem cada vez mais violentas. Então, tanto o Bolsonaro quanto seus candidatos estão aí incentivando esse tipo de conduta. Obviamente, o Bolsonaro vai tentar se defender e falar que não. Só que tem um problema para o Bolsonaro. Começou o período eleitoral. Agora que é campanha eleitoral, as pessoas estão ligadas cada vez mais nisso. Ainda mais que começou já faz mais ou menos 10 dias a campanha de rádio e TV. Aí é que as pessoas estão assim, caramba, e as coisas agora aparecem em TV. Antigamente, eu vou dar um exemplo, escândalo do Bolsonaro com 51 imóveis. O Jornal Nacional não mostrou. Eu fiz um vídeo aqui, mais de 200 mil visualizações no vídeo daqui, quase 1 milhão lá no TikTok, fora do YouTube Shorts, fora dos outros canais, fora os outros canais de esquerda, fora nas outras redes sociais, o tanto de gente que toda a esquerda conseguiu alcançar, denunciando como o Jornal Nacional estava encobrindo um crime do Bolsonaro. Aí no dia seguinte, o Jornal Nacional fez uma matéria de 4 minutos, que era todo, segundo o UOL, a família Bolsonaro comprou imóveis com dinheiro vivo. Segundo o UOL, algumas coisas são dos anos 90, tipo assim, não tem nada a ver, gente. E aí logo depois dessa matéria de 4 minutos, que era praticamente uma defesa do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostrou uma matéria de 18 minutos sobre os Estados Unidos, sobre a democracia nos Estados Unidos. Fala prioridades, né? Vamos lá, falar dos Estados Unidos, como a Constituição americana fez com que os cidadãos hoje sejam mais tolerantes. 18 minutos. Crimes do Bolsonaro que não mostraram no dia anterior, tiveram o dia inteiro para apurar, para fazer uma matéria bem feita, matéria michuruca de 4 minutos. Se não fosse as redes sociais, muita gente não teria sabido. Mas apareceu em rede nacional de TV porque temos horário eleitoral gratuito. Então aparece nas inserções do Lula. O Lula é quem mais está atacando o Bolsonaro. A Simone, o Ciro ataca mais o Lula, a Simone e a Soraya falam só de si mesmas. O Bolsonaro está sendo muito, mas muito poupado na campanha. Nossa, ficou estranha a luz. Eu vou ligar uma lâmpada aqui. Pronto. Agora fiquei claro. Pronto. O Bolsonaro está sendo poupado na campanha, mas está aparecendo em rede nacional. Isso, provavelmente, se isso tomar uma proporção grande, como foi a morte do Marcelo Arruda, isso pode aparecer em campanha de rádio e TV e as pessoas vão ficar sabendo. Porque se depender da grande mídia, eu vou falar, dificilmente as pessoas vão ficar sabendo. Até que eu vou falar, olha, o G1, que é o portal da Globo, a Globo News mudaram. Eles estão dando uma cobertura bem mais isenta do que estavam dando 2 meses atrás, por exemplo. Nem vou comparar com a de 1 ano ou 2 anos atrás, está muito mais isento. Mas você pegar onde tem audiência mesmo, onde fura a bolha, onde o povão vê, que é o Jornal Nacional, e quando eu digo povão, eu quero falar as pessoas despolitizadas, aquelas que não sabem nada de política, aquelas que mudam a eleição, pois bem, lá eles encobrem e continuam encobrindo. Por isso, a gente tem que aí compartilhar tudo mais. Eu, inclusive, sou uma vítima disso, recebi ameaça até de policiais, tudo mais, fiz as denúncias devidas e a polícia simplesmente não investigou absolutamente nada. Então, se eu continuasse no Brasil e alguma coisa acontecesse comigo, ia virar estatística. Ia todo mundo falar, justiça pelo Thiago dos Reis por uma semana, e aí depois, esquece, vida segue e pronto, é um número a mais. E se acontecer com a Marielle, que depois de 1.600 dias ninguém descobrir quem matou, quem mandou matar, não tem problema algum. As pessoas seguem suas vidas e lembram aí num post de vez em nunca. É isso.
É isso, que eu não sou otário, não fiquei lá para ver o que acontece. Mas quantos não vão acabar sendo mortos porque muitas vezes não tem ameaça antes? O cidadão que já está revoltado e incentivado pelo Bolsonaro vai lá e comete o crime, como o próprio Marcelo Arruda, como agora o Benedito Cardoso. São dois nomes que temos aí de petistas que foram assassinados por incentivo de Jair Bolsonaro. É isso. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos na luta. Falou!